Pessoal que se prepara para o concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nível médio, atos de ofício, o artigo que a gente vai trabalhar aqui agora nesse vídeo, eu acredito ser possível de ser cobrado. Artigo 212, que fala sobre o tempo dos atos processuais. Então assiste esse vídeo aí e se tiver interesse, nós temos na nossa página www.valonline.com.br um curso modulado exclusivo de atos de ofício e pode ter certeza que a gente vai tentar abarcar todas as possíveis questões de atos de ofício, que são 25 nesse concurso seu de TJ. Então assiste esse artigo aqui, cara, esse vídeo sobre o artigo que eu tenho quase absoluta certeza que vai cair. E se tiver interesse, estamos com um curso num preço ainda bastante interessante, porque a gente está estourando a hora que a gente tinha programado para variar. E aí, então, o curso deve subir de preço. Compra agora. Valeu. Pessoal, vamos trabalhar agora com os senhores nessa aula, sempre um tema também, perdão, bastante cobrável. Nós falamos um pouquinho da parte de disposições gerais de atos processuais na última aula. E nessa agora nós vamos enfrentar a partir do artigo 212. Percebam, nós vamos falar sobre o tempo e o lugar dos atos processuais. E quando se fala em tempo de atos processuais, principalmente dentro do novo Código de Processo Civil, nós temos algumas profundas mudanças, senhores. Mudanças essas que devem ser devidamente verificadas pelos senhores. Mudanças essas que impactam o processo de uma forma muito relevante e que, como são situações novas dentro da estrutura processual, claro que vai cair, beleza? Então nós estamos iniciando uma aula aqui realmente onde a gente pode ter a probabilidade de questões envolvendo o tempo da prática dos atos processuais. E aí, então, vamos lá, no batidão nosso, a gente espremendo todos os artigos para que os senhores possam, já que a prova é de nível médio, sabemos disso, se Deus quiser, gabaritar em atos de ofício particível todinha, otimizando a figura de aprovação dos senhores 212, é a gente. Tá ali, ó. Os atos processuais serão realizados em dias úteis. É o primeiro destaque que nós temos. Das 6 às 20 horas. Beleza? Senhores, nós temos então aqui esse artigo nos trazendo dois itens que merecem a atenção nossa de forma diferenciada. A primeira pergunta que aqui nós teríamos seria justamente o que são dias úteis para que a gente pense na prática de atos processuais. Bom, no velho Código de Processo Civil, senhores, e aqui fica a grande dica, inclusive, para a questão. No velho Código de Processo Civil, sábado era dia útil para a prática de ato processual. Era passado, não é mais. Beleza? De novo, no velho Código de Processo Civil, sábado era dia útil para a prática de atos processuais, tanto que a gente tinha várias histórias de um oficial de justiça procedendo atos citatórios de forma válida num sábado por ser dia útil. Porque nós não linkávamos a figura de dias úteis ao dia em que o fórum estivesse aberto, o dia que tivesse expediente forense, nada disso. Entretanto, hoje, quando nós falamos em dias úteis, e isso vai surgir em artigo um pouco mais à frente, eu não vou puxar para não perdermos o ritmo nosso, não é isso? De análise e estudo dos artigos na sequência que o Código apresenta para a gente. Dias úteis são aqueles em que nós teríamos expediente forense. Logo, nós não consideraremos dias úteis os feriados, que são os dias assim declarados em lei, não é isso? Como ditos feriados. Sábado não é dia útil para a prática de ato processual. Domingo não é dia útil para a prática de ato processual. E também não é considerado dia útil dia que não tenha expediente forense, apesar de não ser sábado, domingo nem feriado. Então, para que a gente verifique se um dia é ou não um dia útil, nós vamos partir da premissa
da verificação daqueles dias que não são considerados dias úteis. Os feriados, que são os dias assim declarados em lei, os sábados, os domingos, mas também os dias que, não sendo feriado, nem sábado, nem domingo, não tem expediente forense. Um grande exemplo, senhores, carnaval. Qual é, por gentileza, o feriado na figura da estrutura ali do carnaval? A terça-feira. Terça-feira é feriado, é assim previsto no calendário, é dia tido por lei como tal, como feriado. Mas eu pergunto aos senhores, a segunda-feira que antecede essa terça de carnaval, ela é feriado, senhores? Não, a segunda-feira não é feriado, ok? Mas eu perguntarei aos senhores, tem expediente forense na segunda-feira de carnaval? Não. Todo tribunal baixa a portaria, emendando, não é isso? Dizendo que a segunda-feira que antecede essa terça de carnaval não terá expediente forense. Já é isso, algo cultural dentro da estrutura do Brasil. Então percebam, senhores, sábado, domingo não são dias úteis. Um exemplo, a segunda-feira que antecede a terça de carnaval não é dia útil porque não tem expediente forense, apesar de não ser sábado nem domingo e também não ser dia declarado em lei como feriado. Então a primeira leitura, pode julgar de novo o artigo 212, que eu quero com todo o carinho do mundo é essa primeira visão, senhores, de quais são os dias úteis. Então você sempre parte da premissa de primeiro verificar quais não são os dias úteis. Cravamos? Beleza. Portanto, os atos processuais serão realizados nesses dias úteis, de 6 às 20 horas. Oival, o fórum não está aberto às 6 horas da manhã, senhores. Atos processuais não são realizados no espaço físico, no prédio, chamado de fórum. Nós temos a realização de atos processuais no mundo real, muitas vezes praticados por oficial de justiça. Citações que também são realizadas pelo correio, não é isso, senhores? Não seguem necessariamente o horário do expediente forense. Então, como existem vários atos que são realizados fora do espaço físico, fora do prédio chamado fórum, os atos são válidos se realizados de 6 às 20 horas, nos dias ditos úteis. Beleza? Pouco importando se o fórum está aberto ou não, porque há atos processuais, de novo, que são praticados fora desse ambiente do prédio forense e que, portanto, podem ser realizados de 6 às 20 horas. Tá bom? Mas aqui algumas preocupações que a gente tem que trazer para os senhores. Imaginemos o seguinte. Está aqui uma linha de tempo. Ok? 6 horas da manhã. 8 horas da noite, também conhecido como 20 horas. Beleza? Vou botar o H aqui para ficar bem delimitado. Senhores, esse é o espaço de tempo em que o ato processual no dia útil deve ser praticado. Maravilha. Mas aqui nós temos alguns problemas que merecem a atenção nossa. Imaginemos que o juiz tenha determinado a penhora e a busca e apreensão de 300 sacas de café, ok? Então o oficial de justiça de posse do mandado e também ali fornecido pelo próprio credor exequente, se for o caso, caminhões e pessoas para poder retirar esses 300 sacos de café que se encontram em determinado armazém, fazer penhora, colocar em mãos de depositário, né? Fazendo a busca e apreensão, sacaram? Imagine que se comece bastante tarde essa retirada dessas sacas de café. Imaginemos que isso se inicia, senhores, por volta das 17 horas. Chegamos às 20 horas, ok? E ainda não retiramos todas as sacas de café. Ainda restam 100 sacas de café. Chegamos às 20 horas. Logo, o que nós vamos fazer, senhores? Nós vamos parar tudo, é isso? Nós vamos paralisar. E amanhã, sendo o dia útil,
Se não for sábado, domingo a gente volta na segunda. 6 horas da manhã a gente volta para retirar as outras 100 sacas de café. Pergunto, dependendo da situação, existe um risco de se chegar no dia útil seguinte, 6 horas da manhã, e não encontrarmos mais essas sacas de café, senhores? Claro, existe essa potencialidade, existe essa possível prejudicialidade à prática desse ato processual. Portanto, olha o que a lei processual prevê para mim. Joga artigo 212, seu parágrafo 1º. Fica atento nisso, por favor, senhores. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. De novo, serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Senhores, eu, oficial de justiça, vou falar o seguinte: não vamos interromper essa diligência agora, não. Apesar de chegarmos a essa figura de limite de horário das 20 horas, nós vamos continuar praticando a diligência até o horário que seja ali necessário para a conclusão da penhora e retirada desse local, para colocar em mãos de depositário dessas 300 sacas de café. E tudo isso, senhores, por gentileza, anotem, independentemente de ordem do juiz. Anotem, independentemente de ordem do juiz. É um ato de ofício praticado ali pelo cidadão, conhecido como oficial de justiça, que verificando que esse adiamento da diligência, a conclusão dela, em dia sequenciado, porque chegamos às 20 horas, pode causar dano, pode prejudicar. Então não é necessário uma ordem judicial para que o ato não é iniciado, tá? Vamos discutir isso na sequência. Seja concluído após as 20 horas. Então, se o ato se iniciou antes, ele pode ser concluído posteriormente, depois das 20 horas, na hipótese, julgou de novo, parágrafo 1º do artigo 212. Joga lá para mim. Agarrou? Foi. Quando o adiamento puder prejudicar a diligência ou causar grave dano. Já deu para ver que é matéria pontual e que realmente pode ser aí objeto de cobrança dos senhores. Mas eu estou muito desconfiado da cobrança em cima do parágrafo 2º desse artigo. E aí já vamos cair na jugular dele, por gentileza, pode jogar para mim, tá ali, ó. 212, parágrafo 2º, senhores. Deixa eu tirar esse perlink aqui, pronto. Independentemente de autorização judicial. Você vai marcar isso com todo o carinho do mundo, depois eu explico. As citações, intimações e penhoras também merece destaque, senhores, ok? Esses atos processuais aqui descritos nesse parágrafo 2º do artigo 212 poderão realizar-se no período de férias forense, onde essas férias houver, e nos feriados ou nos dias úteis fora do horário estabelecido nesse artigo. Observado o disposto no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal. Senhores, antes de eu andar, eu vou puxar um artigo aqui, ok? Só para a gente ter a devida delimitação de tudo que eu venho falando para os senhores nesse artigo, ok? 216. Além dos declarados em lei, são feriados para efeito forense os sábados, os domingos e os dias que não haja expediente forense. Lembra que eu falei para os senhores que justamente esses são os 4 dias que não são úteis? Justamente por força do artigo 216. O que são feriados? Os dias assim declarados em lei, sábado, domingo e dia que não há expediente forense.
Portanto, quando o parágrafo 2º do artigo 212, ok? Vira para mim e me fala que esses atos, independente de autorização judicial, poderão ser realizados no período de férias forense, onde houver. E nos feriados, eu estou dizendo justamente sábado, domingo, dia sim previsto em lei como feriado e dia que não há expediente forense. E também nos dias úteis, fora do horário estabelecido, que é de 6 às 20 horas. Senhores, o que eu tenho aqui nesse parágrafo 2º é o permissivo para que esses atos sejam praticados no sábado, domingo, feriado, ok? Dia que não tem expediente forense, segunda-feira de carnaval. Estou lá citando o cidadão, intimando o cidadão e realizando o ato de penhora. Então aqui existe uma probabilidade muito grande de ser cobrado esse parágrafo 2º, não porque seja novidade isso dentro da lei, porque é novidade os seguintes destaques. Vamos lá. Quais são os atos mesmo, senhores, que a gente pode realizar no sábado, no domingo, no feriado, no dia que não tem expediente forense, nas férias forense, ou mesmo nos dias úteis, antes das 6 e depois das 20 horas, senhores? Citações, intimações e penhoras. Beleza? A lei não me dava toda essa extensão de atos processuais, notadamente, a lei não me dava o ato de penhora. E aqui é essencial porque a gente observa que esses 3 atos podem ser realizados pelo oficial de justiça, senhores, qualquer dia, fora do horário aqui previamente estabelecido em lei e principalmente, joga para mim, compadre, independentemente de autorização judicial. Digo de novo, independentemente de autorização judicial, marquei essa porra de azul calcinha porque eu acho que essa porra vai cair. Sabe por quê, senhores? Porque até o vigor do CPC de 73, o oficial de justiça só poderia praticar ato de citação, por exemplo, no domingo, com autorização do juiz, durante o período de férias, com autorização do juiz, fora do horário estabelecido, com autorização do juiz. E agora ela, a lei processual, dá um salto qualitativo, senhores, e retira a necessária autorização do juiz para a prática desses atos processuais nas férias, nos dias que não tem expediente forense. Então é interessante que aqui a lei processual cria uma rotina totalmente diferenciada e que, podem ter certeza, impacta muito a vida do processo no seu dia a dia. Então é fundamental que os senhores jogam novamente para mim, percebam que é citação e intimação e penhora. Não é somente citação e intimação, como eu gosto de cobrar na prova dos senhores aí de nível médio. Beleza? E que esses atos podem ser realizados no alcance que aqui nós já colocamos. E isso é a principal mudança. Independentemente de autorização judicial. Beleza, senhores? Todo o carinho e atenção do mundo, por gentileza, nessa parte específica do que aqui nós estamos conversando. E, para matar o 212, quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, esta deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme o disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Peraí. Aqui nesse parágrafo 3º é outro tipo de ato. Aqui nesse parágrafo 3º é um ato que eu praticaria através de petição. Eu vou apresentar a minha contestação, vou apresentar o meu recurso, vou trazer aos autos um documento solicitado pelo magistrado. Senhores, eu apresentarei a minha petição ao protocolo, já que se tratariam ali de autos físicos. E, portanto, como eu tenho que apresentar ao protocolo físico, no fórum, eu preciso do horário de expediente forense, que não é de 6 às 20. Cada situação de comarca ali, o tribunal regula
ok? Esse horário de funcionamento forense. E aí, então, se o funcionamento forense vai apenas até às 6 horas da tarde ou até às 7 horas da tarde, mesmo eu podendo praticar no ato até às 8, como aqui antes há um encerramento do expediente forense, eu tenho que apresentar essa minha documentação a protocolo, sob pena de não me deparar com o fórum aberto e no dia seguinte eu já perdi o prazo, ok? Então, senhores, joga para mim, parágrafo 3º, ato que tenha que ser praticado por meio de petição. Por gentileza, autos não eletrônicos, porque os autos eletrônicos eu pratico o ato até a meia-noite. O sistema não fecha, né, senhores? O sistema não depende do expediente forense, tá bom? Então, quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição em autos não eletrônicos, essa deverá ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou tribunal, conforme aquilo que está disposto na Lei de Organização Judiciária Local. Atos processuais são praticados nos dias úteis. Quais são os dias ditos não úteis? Sábados, domingos, dias declarados em lei como feriados e dia que não tem expediente forense. E são praticados em regra de 6 às 20, podendo ser concluído após as 20 horas, se iniciado antes, e o adiamento dessa diligência puder causar eventualmente uma situação de dano, um prejuízo à prática do ato, que aqui se inicia antes das 20. Citação, intimação, penhora, independentemente de ordem judicial, podem ser realizados nas férias forenses, nos dias ditos não úteis, ou mesmo nos dias úteis fora do horário estabelecido no artigo 212. É ato processual que há de ser praticado por meio de petição? Os autos são eletrônicos? Não, os autos não são eletrônicos. Logo, esse ato, por meio de petição, deve ser praticado dentro do horário de expediente forense, que é estabelecido por cada tribunal. Pegamos?